Muito bem, pessoal. Olá, de volta no nosso quarto módulo sobre os motores de indução. Vale a pena a gente rever alguns itens importantes. Temos trabalhado até o momento a questão relativa ao defeat dt, à velocidade relativa, ao escorregamento, que em última análise representam uma única grandeza, grandezas que acabam redundando na tensão induzida sobre o rotor, na corrente rotórica sobre o rotor, na força magnetomotriz sobre o rotor e, naturalmente, no conjugado eletromagnético. Conjugado esse que vai se ajustar ao conjugado resistente da carga para que a máquina restabeleça o famoso equilíbrio dinâmico. Ao fazermos aquelas análises, os 5 casos em particular, acompanhando esse comportamento de velocidade decrescente com inserção de carga, verificamos que o princípio de funcionamento do motor de indução se baseia sempre nessa relação. Tá? No entanto, quando nós somos para a condição de partida, onde o N2 de fato é zero e a máquina apresenta a maior variação de velocidade possível entre campo girante e o rotor, quando tudo levaria a crer que teríamos uma tensão induzida muito elevada, de fato temos, uma corrente rotórica muito elevada, de fato temos, uma força magnetomotriz do rotor muito elevada, de fato temos, e um conjugado de partida exorbitante, aí que vem a questão. Isso não acontece. Estamos ainda tentando entender o porquê que isso não acontece quando todas as condições favoreciam um conjugado de partida elevado. Aproveitamos e inserimos o conceito de escorregamento naquelas 5 situações para verificarmos a quantas anda o escorregamento em cada uma daquelas velocidades apresentadas. Constatamos que aquela faixa operacional entre vazio e carga nominal, o escorregamento é baixíssimo, variando de 0,33% a 3,34% em média, perfeito? Mas no momento em que a máquina começa a entrar em sobrecarga, ou mesmo no instante de partida, verifique-se o escorregamento maior, chegando a 100% exatamente no instante, em que a máquina terá que ser acionada, tá? Pois muito bem, analisando isso um pouco mais intrinsecamente, verificando o efeito disso no comportamento elétrico do rotor, veio uma questão interessante. Já que existe uma correspondência biunívoca e bicontínua de frequência e velocidade, essa relação também se transfere para as frequências. O que nós constatamos? Que as frequências relativas de todas as grandezas do rotor, na verdade, todas elas valem quem? S, o escorregamento, vezes a frequência estatórica. Repito e insisto, são 3 equações que norteiam essa máquina. A de escorregamento, N1 menos N2 sobre N1, a relação da velocidade mecânica com o percentual do campo girante, N2 igual a N1 que multiplica o menos S, e, é claro, a frequência relativa do rotor, que vale S vezes frequência estatórica. Essa última expressão ela acabou sendo muito importante no entendimento da reatância indutiva do rotor. Grandeza elétrica, fundamentalmente. Tá? E essa reatância indutiva, como qualquer outra, é função de quem? Do ômega vezes a indutância própria do rotor. Sendo esse ômega 2π vezes a frequência relativa do rotor. E aí é que entra a questão do S vezes frequência estatórica. Inserindo essa informação no todo da reatância indutiva rotórica, chegamos à seguinte relação, que a reatância indutiva do rotor, aquela reatância que o circuito rotórico oferecerá à máquina, que será vista pela fonte, que vai inclusive, atenção, impactar o fator de potência do circuito elétrico da máquina como um todo, ela vale não simplesmente XLR, mas S vezes X2, sendo X2 inclusive uma grandeza constante. A reatância de dispersão do rotor, já referido ao estator, porque trabalha com a frequência estatórica. Mas é muito importante ver a influência do escorregamento nessa reatância final. E é que está a grande questão. No final do módulo passado, eu convidei vocês a usarem essa expressão e verificarem o comportamento da reatância indutiva do rotor em toda essa faixa operacional, desde vazio, carga nominal, sobrecarga, e principalmente da partida. O que nós podemos verificar aí, gente? Que mesmo X2, atenção, a reatância de dispersão do rotor sendo um valor significativo, no instante de velocidade a vazio até carga nominal, como o escorregamento é muito baixo, 0,033 a 0,05, 0,06, o que nós percebemos? Que o valor desse vezes X2 leva a reatância indutiva do rotor para um valor extremamente pequeno, mas extremamente pequeno. Então, o que nós podemos concluir nessa região, do ponto de vista elétrico? Que o fator de potência do circuito elétrico do rotor, desde vazio até a carga nominal, ele é excepcionalmente bom, excepcionalmente elevado.
Aliás, valores na casa de 0,99, 0,991, 0,992, 0,993 serão valores perfeitamente previsíveis, né, em cálculos futuros para estudar o comportamento do circuito elétrico do rotor nesta faixa. Então o que se conclui, gente? Que em toda essa região de vazio, até velocidade nominal, carga nominal, toda a potência aparente que o estator fornece ao rotor, o rotor, com um fator de potência dessa magnitude, vai transformar quase todo esse volt-ampere, praticamente 99% dessa potência aparente, em potência ativa, em watt, e o watt ele produz conjugado. Então o que se conclui? Que nessa faixa operacional, com esse nível de performance, pode-se aceitar a máquina com rendimento excepcionalmente elevado, graças à imensa capacidade do circuito elétrico do rotor converter a potência aparente que chega do estator via entreferro em potência ativa face esse excepcional fator de potência. Agora, à medida que a máquina começa a ganhar mais carga, entra em sobrecarga e perde velocidade mecânica, percebe-se um aumento da frequência relativa, um aumento da reatância indutiva e uma queda, evidentemente, desse fator de potência. Perfeito? Combinado? Interessante isso. Daí aparece e surge um dos teoremas mais importantes do estudo de regime permanente de um motor de indução. O que ele diz? Abram-se as aspas. Todo motor de indução operando com elevados escorregamentos é um equipamento de rendimento baixo. Por outro lado, todo motor de indução que opera com escorregamentos pequenos apresenta um rendimento elevado. Ponto, fecha as aspas. Analise a lógica desse raciocínio. Escorregamento aumentando, aumenta-se a frequência relativa, aumenta-se a reatância indutiva, o rotor principalmente perde capacidade de converter volt-ampere em watt. Mas se o escorregamento diminui, a reatância indutiva diminui, o fator de potência cresce e o motor consegue converter percentualmente mais volt-ampere em potência ativa. Perfeito? Mas vamos ao instante de partida, que é o foco da nossa dúvida desde o segundo módulo. No instante de partida que nós temos, frequência relativa ao rotor que é igual a 60 Hz, ou seja, escorregamento igual a 1. Olha que coisa paradoxal. No momento que a máquina mais necessita de torque para vencer inércia, arrancar eixo, carga, acoplamento e acelerar a velocidade de regime, a reatância indutiva do rotor apresenta o seu maior valor. Resultado, nesse instante, no instante de partida, o circuito elétrico do rotor apresenta um péssimo fator de potência. Quer dizer, é claro que no instante de partida, pela velocidade relativa muito elevada, pelo escorregamento de 100%, por essa altíssima taxa de variação, o estator disponibiliza um número exacerbado de volt-ampere para o rotor, exatamente para qualificá-lo com conjugado elevado. Mas, infelizmente, por uma questão elétrica de frequência relativa, nesse instante, o fator de potência do circuito do rotor é extremamente reduzido. Resultado, ele não consegue fazer uma transferência adequada de volt-ampere para watt e com isso o conjugado cai. Perfeito? Então a queda do conjugado de partida de motor de indução se deve aqui ao péssimo, ao horroroso fator de potência do circuito elétrico do rotor no instante de partida. Eu gosto de pensar da seguinte maneira. Veja se vocês concordam com esse raciocínio, poderá ajudá-los muito. O motor de indução tem um problema. Qual é? Baixo conjugado de partida. Esse é sério, é sintomático, é crônico, é dele. Qual a causa desse baixo conjugado de partida? O péssimo fator de potência do circuito elétrico do rotor, em função da altíssima frequência relativa, em função do escorregamento ser de 100%. Mas eu acho que talvez ainda fique uma indagação. Como esse fator de potência do rotor pode influenciar o conjugado de maneira mais explícita? É claro que o conjugado está ligado à potência ativa. Newton-metro e watt têm uma relação íntima, mas seria possível enxergar isso de uma maneira um pouco mais ajustada, um pouco mais do circuito? A influência disso, por exemplo, diretamente na equação de conjugado? Vamos fazer um exercício? Pois muito bem. Vamos representar mais uma vez aqui no nosso quadro improvisado a equação de conjugado. Menos π sobre 2 vezes P sobre 2 ao quadrado, vezes o fluxo resultante estator-rotor, vezes a força magnetomotriz do rotor, vezes o seno do ângulo de carga. Essa é a equação fundamental para qualquer máquina rotativa e, no caso em particular do motor de indução, evidentemente ela também tem a sua validade. Vou convidar vocês a propor um pequeno diagrama fasorial do comportamento desse motor de indução. Um diagrama fasorial.
Como acontece com todo o diagrama fasorial, eu diria que a grande questão é encontrarmos a priori uma grandeza vetorial que trabalhe como referência. O que seria uma boa referência? De preferência, uma grandeza que não apresente variação, que não seja vulnerável à entrada de carga, saída de carga ou a outra grandeza da máquina correlata a esse funcionamento, esse princípio operacional que a máquina apresenta. E nesse particular, eu vejo que ninguém melhor do que o próprio fluxo magnético rotativo, girante, constante, produzido do estator dessa máquina. E aí vem uma questão interessante. Na equação de conjugado eletromagnético, é visível que a expressão de fluxo se refere categoricamente à soma vetorial entre o fluxo de estator mais fluxo de rotor. Isso é claro, isso é conceitual, isso é por definição, perfeito? No entanto, quando nós particularizamos essa grandeza relativa à máquina de indução, vem uma indagação. Fluxo rotório, como assim? O rotor não é alimentado, o rotor não tem vida própria. É muito comum alguns autores, em alguns artigos, frases da seguinte maneira: em um motor de indução, o estator só toma conhecimento do rotor pelo escorregamento. Uma frase dessa mostra claramente a dependência completa que o rotor possui desse campo girante e dessa velocidade relativa. O rotor não tem vida própria no motor de indução. Ele é um elemento parasitário desse campo magnético girante. Então, sendo assim, talvez fosse um tanto quanto desnecessário focar ou encontrar definitivamente esse tal fluxo rotório que ele a princípio não existe, se escorregamento não existia anteriormente. Então o que se entende? Que para o caso específico do motor de indução, atenção, essa equação é genérica, serve para máquinas de indução, para máquinas síncronas, para máquina de corrente contínua, mono, bi, trifásicas, motor gerador, é geral. Agora, no caso em particular das máquinas de indução, nós podemos admitir o seguinte: quem seria então, quem fará o papel desse fluxo resultante estator e rotor, na medida que o rotor não tem vida própria? Aí é que vai a questão. Admite-se então, aceita-se então, que para o caso do motor de indução, quem fará o papel desse fluxo resultante é fundamentalmente o fluxo estatórico da máquina, independente, girante, dependente unicamente de quem? De quantos polos a máquina possui e da frequência da fonte de alimentação. Valores constantes, um construtivo, o outro da fonte da concessionária. Então, sendo assim, me permitam, no caso particular do motor de indução, que essa relação ela é perfeitamente aceitável e representa a verdade dos fatos. Isto posto, vamos posicionar, por exemplo, aqui, quem sabe, o fluxo estator-rotor, que é basicamente o fluxo estatórico da máquina. Perfeito? Está aí. Por que na posição vertical? Naturalmente, talvez para o meu quadro improvisado, talvez para tornar o diagrama um pouco mais elegante, enfim, fica a seu critério. Você poderia colocá-lo horizontalmente, inclinado, ascendente ou descendente, a seu critério. O que importa é, logo depois de você posicionar esse vetor que fará o papel do fluxo resultante, que é basicamente o fluxo estator, você indicar isso aqui, ó, o sentido de giro. Isso é fundamental. E numa máquina rotativa, então, eu acho até redundante informar ou chamar a atenção da importância do sentido de giro em um diagrama fasorial de um motor ou de um gerador. E olha a importância dele. Pois muito bem. Pergunta importante. Nessa máquina, sabidamente, se induz tensão no rotor. Então vamos lá. Onde estaria o vetor tensão induzida sobre o rotor nesse diagrama fasorial? Pela lei de Faraday, 90 graus elétricos atrasada do eixo do fluxo que produziu, tendo quantos polos a máquina tiver, independentemente do seu passo polar. Então, o esquadro na minha mão. Se o fluxo estatórico está aqui, máquina girando nesse sentido, 90 graus elétricos atrasado, quem que eu posicionaria aqui, por exemplo? O nosso famoso V-hot, ou seja, tensão induzida sobre o rotor da máquina. E aqui, senhores, o que nós temos? Então observe a posição da tensão induzida no rotor. 90 graus elétricos atrasada do fluxo pela lei de Faraday. Independentemente de quantos polos a máquina tiver, independentemente do seu passo polar, uma vez que deltinha elétrica é P sobre 2 deltinha mecânico. Pois muito bem, feita essa consideração, um desafio interessante. Vamos posicionar a corrente rotórica no instante de partida nesse fasorial. Duas informações importantes sobre essa corrente. Um aspecto quantitativo e outro um aspecto qualitativo.
Do ponto de vista quantitativo, ordem de grandeza dessa corrente muito elevada, porque a tensão induzida no rotor é muito elevada, porque o escorregamento é muito elevado, porque a velocidade relativa é de 100%, que o dφdt é enorme, então a corrente rotórica na partida é extremamente elevada. E somando-se ao fato da frequência relativa ser de 60 Hz, eu tenho o quê? Um fator de potência muito ruim, e isso para com que a corrente se atrase muito em relação à tensão, ficando quase 90 graus atrasada desta. Então, onde estaria a corrente rotórica no instante de partida desse fasorial? Exatamente nessa posição aqui, I, hot, P, corrente rotórica de partida. E apresento para vocês um ângulo importantíssimo, θr, ângulo de fator de potência do circuito elétrico do rotor, que no instante de partida é um ângulo muito elevado, em função de quem? Do alto nível da reatância indutiva do rotor e do péssimo fator de potência que essa máquina apresenta. Isto posto, vamos tentar posicionar agora a grandeza conjunta ao fluxo resultante da equação de conjugado. Onde estará a força magnetomotriz do rotor nesse instante? Obviamente, completamente em fase com a corrente rotórica da máquina. Então, é F hot no instante de partida. Perfeito? Fluxo resultante, tensão induzida, corrente rotórica e força magnetomotriz do rotor. Observem o grande finale. E o ângulo de carga? Onde ele estaria aqui? Por definição, ele é quem? O ângulo entre o vetor força magnetomotriz do rotor e o vetor fluxo resultante. O que nós observamos então? Olha o posicionamento do ângulo de carga. O que se conclui então? Qual o valor do ângulo de carga de um motor de indução? Ele vale 90 graus, ângulo entre tensão e fluxo, mais quanto? Mais θr, que é o ângulo de fator de potência do circuito elétrico do rotor. Então vejamos, no instante de partida, como o θr se aproxima de 90, 90 mais θr se aproxima de 180 e 180 tende a zero. Perfeito? Então essa é a influência direta, efetiva do fator de potência do rotor sobre o conjugado resultante da máquina no instante de partida. Interessante, não é verdade? Aproveitando a oportunidade, já que posicionamos nesse fasorial a corrente rotórica de partida, qual seria a corrente rotórica naquela faixa operacional de regime permanente? Também duas considerações, uma quantitativa e outra qualitativa. Como quando a máquina acelera, chega na zona entre vazio e carga nominal, a velocidade relativa cai muito, então a tensão induzida cai e com ela a corrente. Só que também cai o escorregamento. Então, nessa zona, o fator de potência do circuito do rotor é extremamente elevado. O θr é quase 1, tem quase um fator de potência unitário. Então, sendo assim, onde estaria a mesma corrente rotórica nesse fasorial, só que agora na zona operacional? Menor, evidentemente, que a corrente de partida, mas quase em fase, né? E hot nominal, digamos assim, quase em fase com a tensão induzida. E ela traz junto quem? A força magnetomotriz do rotor na zona operacional de trabalho da máquina. Olha o nosso θr agora, pequenininho. Por quê? Porque agora o fator de potência do circuito do rotor é praticamente unitário. Volto a perguntar, e o nosso ângulo de carga? Ora, isso é conceitual. Qual o valor do ângulo de carga de um motor de indução? 90 mais θr. O que eu tenho agora? θr se aproximando de zero. 90 mais quase zero, quase 90. 190 é praticamente a unidade. Resultado, na faixa operacional, mesmo com uma queda muito significativa de corrente, o ângulo de carga vai fazer a devida compensação e a máquina consegue transformar esses voltamperes em potência ativa quase na sua totalidade. Então, sintetizando esse nosso quarto módulo, o motor de indução tem um problema sério, que é baixo conjugado de partida. Qual o problema? Péssimo fator de potência do circuito do rotor no instante de partida. E uma pergunta importante que não quer calar: qual o valor do ângulo de carga para qualquer motor de indução, em qualquer situação? 90 mais θr, conforme o fasorial indica. Ok? Um grande abraço, até o próximo módulo.